Quimera Audiolivros apresenta Magnetismo Espiritual, um livro de Michaelos, capítulo 24. O homem que julga infalível, a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles, cujas ideias são as mais falsas, se apoiam na sua própria razão, e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliam as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos endereçavam seus apelos a esse juiz, para repeli-las. O que se chama razão, não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível, apresenta-se como igual a Deus. Kardec, Livro dos Espíritos, Introdução. Prosseguindo na citação dos fenômenos mais interessantes observados no estado sonambúlico, apresentaremos agora os narrados por Deleuze. Vejamos o primeiro caso. Trata-se de um jovem, de 20 anos de idade, doente havia alguns dias. Não tinha grande confiança no magnetismo, e encarava o estado sonambúlico como uma espécie de loucura, no qual não desejava cair. Apenas iniciada a ação magnética, o jovem caiu naquilo que não desejava. No estado sonambúlico acompanhado de sintomas de catalepsia. Os braços e os dedos permaneciam na posição em que eram postos. Apenas conservava a faculdade de fazer um pequeno movimento de cabeça. Foram-lhe feitas diversas perguntas, que não receberam resposta. Somente quando foi consultado se desejava despertar, ele fez um sinal de cabeça para dizer que não. Eram já 11 horas, quando concordou em voltar ao estado de vigília. Enorme foi seu espanto ao saber que dormira durante tanto tempo, pois certo estava de que despertara às 7 horas. Foi com dificuldade que Deleuze conseguiu a aquiescência do jovem para ser novamente magnetizado. Durante uma semana inteira, os fenômenos se reproduziram do mesmo modo. Somente o sono era menos prolongado. Nessa ocasião, Deleuze relatou a M., discípulo de Mesmer, o caso do jovem sonâmbulo. M., que era então considerado um vigoroso magnetizador, disse-lhe: se o sonâmbulo não fala é, porque não sabeis querer. Ordenai, sabei querer, e ele falará. Convidado por Deleuze, M. compareceu à sessão seguinte. Repetiram-se os mesmos fenômenos, sem qualquer alteração. Momentos depois, M. tira do bolso um bastonete de aço, entregando-o a Deleuze. Este, imediatamente, colocou à altura do estômago do sonâmbulo, provocando-lhe um tremor convulsivo, tanto mais digno de nota, quanto é certo que até então ele não havia feito nenhum movimento. Devolvido o bastonete a M., este saiu logo a seguir. O sonâmbulo continuou silencioso. Magnetizado no dia seguinte, o paciente ainda apresentou a mesma imobilidade. Ao cabo de 1 hora, porém, ele estende as pernas e os braços, e esfrega os olhos, dando a falsa impressão de que despertava. Seus olhos, entretanto, continuam fechados e ele prossegue em seu sono. Depois de haver suspirado, diz: bom Deus! Esse fluido, que me veio ontem, fez-me mal. Ele quis fazer-me falar. Bem, falarei. Perguntado se essa prática estava errada, respondeu: precisava ficar em silêncio ainda durante alguns dias para coordenar as ideias. Tornar-me-ia assim um excelente sonâmbulo, mas a interrupção verificada me prejudicou, de algum modo, no sentido de vir a ser um bom clarividente. Foi-lhe ordenado então, que voltasse à situação anterior, guardando silêncio por tanto tempo quanto julgasse necessário, para recuperar o que fora perdido. Respondeu que isso seria impossível, e acrescentou: quando esse fluido penetrou, ocupava-me com os remédios. Pensava em Sene. Já havia pensado em Maná, Quácia, Ruibarbo, etc. Estabeleceu-se, logo a seguir, o seguinte diálogo entre o magnetizador e o paciente. Mas isso lhe prejudicava, porque então, anuiu em falar. Pela simples razão de que não pude resistir ao fluido. Todavia, não era ele quem o magnetizava, e eu não o forcei a falar. Não, mas não vos opusestes à vontade por ele manifestada. Esse fluido tem uma vontade forte. Não desejaria ser magnetizado por ele, pois temeria ficar louco. E não terei porventura uma vontade igualmente forte?
Sim, mas é uma vontade calma, e que não objetiva outra coisa senão curar. Depois desse diálogo, M bate à porta. O sonâmbulo não sabia que era M que ali se encontrava, mas o sentiu, manifestando de imediato uma grande inquietude. Deleuze, porém, não o deixou entrar. Sem embargo das circunstâncias expostas, o sonâmbulo tornou-se, entretanto, bastante clarividente. Descrevia seus males, apontava-lhes as causas e prescrevia o remédio adequado com extrema precisão. Certo dia, o paciente advertiu que se viesse a saber que ele havia falado, durante o estado sonambúlico, não consentiria mais em ser magnetizado. Aconteceu, porém, que, por uma imprevidência de todo involuntária, e que não vem ao caso relatar, o sonâmbulo conseguiu adivinhar que falava. Desde então, foi inteiramente impossível fazê-lo voltar às sessões. Antes dessa interrupção, entretanto, apresentou fenômenos singulares. Era possuidor de extrema sensibilidade, com uma disposição para a melancolia. Contudo, tranquilo era seu caráter. Havia passado 2 anos em Candia. Um dia, falando-se sobre esse lugar, ele declarou que havia esquecido a língua nacional de Candia, mas, se encontrasse alguém que a soubesse, recordar-se-ia, e a falaria com prazer. Deleuze, não podendo certificar-se da veracidade da afirmação, entabulou com ele a conversação seguinte, durante o estado sonambúlico. Lembra-se de ter lido alguns livros nessa língua? Sim, em Candia, li um livro muito triste, e que me impressionou profundamente. Poderia citar-me alguma coisa desse livro? Certamente. E tanto quanto quiserdes. E o sonambulo pôs-se a recitar no It de Narcisse, de Jung, precisamente como se estivesse lendo o livro. No dia seguinte, certificou-se Deleuze de que ele havia recitado 2 páginas de Nuit de Narcisse, e, possivelmente, sem trocar sequer uma só palavra. Uma derradeira experiência com esse sonâmbulo realizou-se na estrada, ao ar livre, quando de regresso de um passeio ao campo. Às 6h30, diz Deleuze, hora habitual das sessões, estávamos ainda em caminho, à distância de 1 légua da cidade. O sonâmbulo diz que estava sob o domínio de um sono irresistível. Coloquei então, pelo espaço de 1 minuto, minha mão sobre seus olhos, dizendo-lhe com firme vontade: dorme e continua a andar. Imediatamente, ele fechou os olhos, suspirou e continuou a marcha. O caminho era longo, e muito acidentado. Algumas vezes dizia que estava muito fatigado, e indagava se estavam ainda muito longe. Assentou-se numa pedra, e disse, queixando-se: esta cadeira é muito fria. Quando encontravam outras pessoas na estrada, ele observava: eis um fluido que passa. Ao chegar à cidade, foi despertado. Passemos ao segundo caso. A mulher de um tabelião da cidade de Pernes, França, encontrava-se, havia 2 anos, gravemente enferma, hemiplégica. Todo o lado direito do corpo estava privado de qualquer movimento. Via e percebia muito bem tudo quanto se passava em seu derredor, mas perdera a faculdade de ler, de contar e de falar correntemente francês. E isso ocorria sem que apresentasse qualquer embaraço na língua, o que tornava o fenômeno singularíssimo. Falando, ela não empregava, de maneira alguma, senão o infinitivo dos verbos, e, por igual, não fazia uso de nenhum pronome. Assim dizia, pronunciando claramente, sem qualquer dificuldade, desejar bom dia, ficar, marido vir, para exprimir: eu vos desejo bom dia, ficai, meu marido virá em breve. Quanto à faculdade de contar, ela conseguia chegar até 3, e a 4 quando ajudada. Assim, quando lhe apresentavam 3 moedas, ela contava desembaraçadamente, 1, 2, 3. Se acrescentasse uma 4ª, dizia: não saber. Se, porém, esse número lhe fosse dito, repetia então corretamente, 1, 2, 3, 4. Mas se acrescentasse uma 5ª, e embora lhe fosse declarado o número 5, respondia invariavelmente, não saber. Magnetizada por Deleuze, sentiu logo no primeiro dia calor e formigamento nos braços. Alguns dias depois, movia os dedos, e ao cabo de 15 dias mexia o braço.
Aos poucos, foi readquirindo a faculdade de contar, progredindo sempre, até chegar a 40. Já dizia, antigamente, não poder dizer eu, vós, tu, ele. Agora dizer bem. Vê-se que ela não havia ainda readquirido o hábito de se servir dos pronomes e de conjugar os verbos, mas já estava concebendo paulatinamente o seu uso. Forçado a partir, Deleuze deixou ao marido dela a tarefa de terminar a cura. Não tendo conseguido reatar comunicação com a paciente, não podia, destarte, informar o desfecho do curioso fenômeno. Agora, o terceiro caso. Um intelectual esclarecido e observador, durante algum tempo, ao entregar-se aos seus estudos, principalmente quando empregava fortemente a sua atenção, era acometido de dores de cabeça, que impediam a continuação do seu trabalho. Quis então aproveitar-se dessa circunstância para verificar se o magnetismo teria alguma ação sobre ele. Em consequência, pediu a seu irmão que o magnetizasse, recomendando-lhe que a ação fosse concentrada sobre a cabeça, e de tal modo que viesse a adormecer. Assim foi feito. As dores de cabeça foram cedendo à medida que a magnetização ia sendo feita metodicamente, sem nenhum acidente. Aconteceu, porém, que, ao cabo de 8 a 10 dias, com grande surpresa, o intelectual adquiriu uma faculdade singular. Percebia na obscuridade, tendo os olhos abertos, todos os objetos de cor branca. E esses mesmos objetos eram percebidos, à luz do dia, conservando os olhos fechados. E como o paciente apresentasse no órgão da visão uma irritação, com tendências a aumentar, seu irmão houve por bem suspender as experiências. Um mês ainda depois dessas experiências o fenômeno persistia. Foi então consultado um sonâmbulo sobre a causa dessa curiosa faculdade. A resposta não se fez esperar. A causa do fenômeno residia na acumulação do fluido no cérebro, e, uma vez dispersado este pela magnetização a grandes correntes, o equilíbrio facilmente se restabeleceria. Como se vê, estamos diante de mais um fenômeno insólito, dos muitos que surgem inesperadamente nas magnetizações, e cuja explicação não ocorre no momento ao experimentador, por mais avisado que seja. O quarto caso refere-se a uma senhora, que sofria de hidropisia, e em quem haviam feito diversas punções. Tornou-se sonâmbula. A particularidade curiosa dessa paciente residia no seguinte fato. Sonambulizada, apresentava suas mãos diante do magnetizador, como se aquecesse diante de um forno, para carregar-se assim de fluido. Em seguida, magnetizava-se ela própria, passando as mãos sobre todo o corpo, de alto a baixo, com notável desembaraço. O quinto caso é o de uma sonâmbula epiléptica, muito devota. No estado sonambúlico via anjos, que pousavam em toda a parte, por onde passavam as mãos do seu magnetizador. Deleuze estava curioso para saber o que representavam, na sua realidade, esses anjos apontados pela paciente. Certa vez seu magnetizador pediu a Deleuze que o substituísse na sua ausência, ensejando-lhe, desse modo, a oportunidade para conhecer de perto o fenômeno. A sonâmbula continuou a ver os anjos, mas menos belos, menos brilhantes. Diz então, Deleuze que esses anjos outra coisa, não eram senão a luz do fluido, que era muito menos viva, quando emanava dele do que quando emanava do seu magnetizador efetivo. Já tivemos oportunidade de falar sobre o assunto, quando tratamos do fluido, afirmando então que este era visto pelos sonâmbulos, que podiam distinguir nele diversas qualidades, e determinar a própria força do magnetizador. Há sonâmbulos que continuam a vê-los durante alguns minutos depois de despertados. E há igualmente indivíduos que conseguem percebê-los durante a magnetização, mesmo fora do estado sonambúlico, o que constitui caso exceptivo, mas de extrema raridade. O sexto caso põe em relevo um fenômeno psicológico, não pouco raro, pelo qual o indivíduo, em estado sonambúlico, se julga diferente de quando regressa ao estado natural, como que constituindo uma outra pessoa completamente distinta. N, possuidora de uma educação esmerada, como perdesse toda a sua fortuna, em consequência de um processo judicial, resolveu dedicar-se à carreira teatral, em que seu talento lhe poderia assegurar ilimitados êxitos e consideráveis proventos.
E quando se ocupava seriamente das providências essenciais para a realização desse projeto, veio a adoecer. Submetida ao tratamento magnético, tornou-se sonâmbula. Posta em estado sonambúlico, ela expunha e defendia princípios completamente contrários à carreira teatral, o que era curioso, em face do seu grande entusiasmo, constantemente demonstrado, por essa carreira, no estado de vigília. Desse antagonismo, resultou o seguinte diálogo, provocado pelo seu magnetizador. Por que quereis entrar para o teatro? Não sou eu que o deseja. Quem, então? Ela. Quem? A outra. Mas por que não afastais essa outra? Que quereis que lhe diga, se ela é uma louca? Pelo sétimo caso, que segue, verifica-se que o sonambulismo se apresenta, algumas vezes, com todas as aparências do estado de vigília, podendo ser prolongado por muito tempo sem nenhum inconveniente, se o doente julgar útil ao seu tratamento. É o seguinte. Uma senhorita, com 19 anos de idade, doente desde a infância, recorrendo ao tratamento magnético, tornou-se sonambula dentro de um mês. Quando entrava no estado sonambúlico, seus olhos se fechavam. Mas, meia hora depois, pedia habitualmente que os abrissem, sem despertá-la, passando os dedos sobre as pálpebras. E nessa situação ficava em contato com todas as pessoas, durante bastante tempo. Depois de muito ter procurado os processos de cura, ela afirmou que não havia outro meio senão este. Conduzi-la ao campo, a fim de que fizesse, pelos próprios pés, ou em charrete, um exercício bastante violento para provocar e dirigir uma crise, que a tornaria, no começo, mais doente. Como sua irmã mais velha, que a magnetizava, não pudesse acompanhá-la, seguiu ela em companhia de sua mãe. Na véspera da partida, posta em estado sonambúlico, ela pediu que a deixassem assim até que, por si mesma, saísse desse estado, porque veria melhor o que conviria ao seu tratamento, e não se recusaria absolutamente a fazê-lo. O sonambulismo durou 8 dias, sem interrupção, voltando ela ao seu estado natural no 9º dia. Sua mãe, que não a havia deixado um instante sequer, informava de tudo quanto passava nesse espaço de tempo, de modo que todos quantos a tivessem visto, e que nenhuma suspeita tiveram do seu verdadeiro estado, não viessem a acreditar que ela havia perdido a memória. Sua permanência no campo foi de 3 semanas. A crise que havia anunciado, e que ela mesma dirigiu, realizou-se integralmente. Cumpriu todas as prescrições anunciadas no estado sonambúlico, regressando completamente curada. Chegamos ao 8º e último caso dentre muitos outros, que se encontravam na citada obra de Deleuze. Esse caso constitui uma séria advertência para aqueles que fazem do magnetismo mero passatempo para satisfazer incontida curiosidade. Uma senhora, cuja atenção estava voltada inteiramente para os seus 2 filhos, adoeceu. Magnetizada por seu marido, manifestou-se imediatamente o sonambulismo. Nesse estado, a senhora anunciou suas crises, a marcha da doença, e deu úteis conselhos a um dos seus filhos, que se encontrava indisposto. Seu marido, encantado com a penetração que ela demonstrava, e com a facilidade de discorrer sobre os mais diversos assuntos, deixou que ela continuasse livremente. Mesmo depois de curada, por mera curiosidade, seu marido continuou a pô-la em estado sonambúlico. Em pouco tempo a imaginação da paciente se exaltou de tal modo, que ela começou a ver coisas extraordinárias e importantes. Assim é que indicou ao seu marido o lugar onde estavam ocultos papéis de suma importância para sua família, que haviam sido levados e escondidos por um dos seus parentes, já falecido havia muitos anos, em tempos de perturbação e de graves perigos. E apresentou ainda, com minuciosos detalhes, todas as providências a serem tomadas para a descoberta desses papéis. Tendo-se prolongado durante 3 meses essas visões, sem que ela conservasse, ao despertar, a menor lembrança, e como tudo que dizia estava perfeitamente coordenado, com absoluta clareza, seu marido, que não via em tudo isso senão um fenômeno incompreensível, resolveu verificar os fatos, para chegar a uma conclusão positiva sobre a sua veracidade.
Transportando-se para os lugares que lhe haviam sido indicados, não somente nada encontrou, mas também se certificou de que as redondezas, que lhe haviam sido minuciosamente descritas, não eram em nada semelhantes à descrição. Nessas condições, concluiu pela evidente fantasia de tudo quanto lhe relatara sua mulher, no estado sonambúlico. Uma sonâmbula clarividente foi então posta em contato com essa senhora, tendo concluído que tudo aquilo, que ela indicava com visos de verdade, não era senão uma ilusão ocasionada pela extrema exaltação, em que se encontrava a paciente, em virtude de abuso do sonambulismo. Tópicos abordados: magnetismo espiritual, passes espirituais, passes magnéticos, energia espiritual, magnetismo animal, magnetismo e espiritismo, espiritismo, magnetismo, estudo do espiritismo, estudar espiritismo, estado sonambúlico, ação magnética, estado de vigília, mesmer, clarividente, fluido, fenômeno psicológico, tratamento magnético, processo de cura. Quimera Audiolivros traz mais esta incrível obra, Magnetismo Espiritual de Michaelos, obra que fala sobre os passes espirituais e passes magnéticos, a energia espiritual e o magnetismo animal. Uma ótima obra para o estudo do magnetismo e espiritismo, importante para quem quer estudar espiritismo a fundo, e também o magnetismo. O estudo do espiritismo agradece.